Vou conversar aqui rapidinho sobre o livre-arbítrio. Muita gente veio aqui nos meus vídeos comentar sobre o fato de Deus esperar a sua decisão para que você seja salvo definitivamente por ele ou condenado definitivamente por ele. Esse tema ele sempre volta aqui no canal, eu gosto que ele sempre volta porque a gente sempre está falando sobre ele, que é importante, né? Muita gente veio no canal nos últimos dias falar que a doutrina calvinista a respeito da salvação está errada porque Deus espera a resposta do ser humano para salvá-lo. E se o ser humano não der uma resposta, Deus, mesmo tendo decretado e elegido aquela pessoa, Deus não pode salvá-lo. E é por isso que é importante a gente ler o texto bíblico que os arminianos usam para defender essas ideias, porque o próprio texto vai ajudar a gente a entender. Então o que eu vou fazer hoje é ler a Bíblia com vocês, mas dessa vez eu vou ler o texto que vocês leem, tá bom? Antes disso, deixa eu fazer uma definição rápida. Existe pelo menos duas formas de entender o livre-arbítrio. Primeira coisa, livre-arbítrio no sentido de liberdade de ação. Todo ser humano tem livre-arbítrio nesse sentido. Fora a interpretação exagerada a respeito do livre-arbítrio, quando nós falamos sobre livre-arbítrio, estamos falando sobre o ato de poder fazer escolhas, né? Ou de poder fazer aquilo que quer. A gente sabe que a liberdade do homem é condicionada à cultura, à lei, à Bíblia, a palavra de Deus, mas a gente está dizendo sobre pessoas que tomam decisões. Eu, por exemplo, quis gravar de óculos, ó. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, porque eu tô com muito sono. Tô com muito sono mesmo. Minha cara tá inchada. Eu quis gravar esse vídeo assim mesmo, porque a ideia tá na minha mente agora. Então eu tenho que fazer. Então veja bem, eu quis e eu fiz, né? Essa é a primeira noção de livre-arbítrio. A segunda noção de livre-arbítrio tem a ver com o cristianismo, com a religião cristã. E ela trata da doutrina da salvação. Ela ensina que o ser humano tem que aceitar a Jesus para que ele possa salvá-lo. No sentido de que Deus depende da sua decisão para fazer a vontade dele. Então tem um vídeo, por exemplo, onde o rapaz questiona, né? O outro, ele fala assim, se Deus quiser te salvar e você não quiser, ele vai te salvar ou ele não vai te salvar? E aí o arminiano falou que ele não vai me salvar. Então, ou seja, se Deus desejar livremente me salvar, mas eu não quiser que ele me salve, as duas vontades estão aí, né? Qual vontade ganha? O arminiano vai falar que a vontade do homem ganha da vontade de Deus, entende? Isso está em vídeo, não é novidade, os arminianos ensinam assim. E aí alguns usam o texto de Deuteronômio para falar sobre isso, né? Eu quero ler aqui com vocês agora, ó, e falar sobre alguns aspectos, tanto desse texto como de toda a escritura, a respeito desse assunto. Antes disso, pessoal, quero indicar a vocês o livro Texto e Contexto, o meu livro de leitura e interpretação da Bíblia, tá? Essa é a terceira edição, já está disponível na Wiclap, e tem a quarta edição disponível também, tá? O link é esse aqui, ó, o QR Code, se você estiver me vendo na TV, ou o link na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos ler aqui. O texto de Deuteronômio, muito usado para esse tema, deixa eu tirar meu negócio. É Deuteronômio 30, versículo 19, que fala claramente que Deus coloca as coisas na frente do ser humano e ele fala, ó, escolhe, pois, a vida, né, para que vivas, né? Mas vamos ler o texto todo? O texto diz o seguinte, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí vem a dependência agora, né? Ó, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, veja bem, o texto está mostrando as opções e está mandando você escolher as opções, né? Se você não escolher a opção certa, você vai morrer. Você vai para o inferno nesse caso. E aí que entra a ideia, né? Será que a pessoa vai escolher a opção da vida por conta própria, né? O livre-arbítrio arminiano vai dizer que sim, que ela decide por conta própria, que ela tem que ser livre para decidir por conta própria morte ou vida, né? E a Bíblia não fala assim, né? Se você ler alguns versos antes, você vai perceber que há uma ação anterior a esse chamado, digamos assim. No versículo 6, por exemplo, ó,
O texto diz o seguinte: e o Senhor teu Deus, mesmo capítulo, versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivas. Aqui a gente tem o mandamento de Deus, tá? E aqui a consequência, a vida, tá bom? Então veja bem, ele está falando isso aqui antes de falar sobre isso aqui, mas ele já está falando aquilo que ele vai falar lá embaixo. Ó, por exemplo, a descendência, né? Para que vivas de todo o coração e tudo mais. Como é que pode? Deus está dizendo no versículo que ele vai converter o homem e o resultado dessa conversão é positivo, porque é ele que vai fazer, e no outro ele está mandando escolher. Então, calma, a gente não tem um problema aqui, a gente só está pensando do jeito errado. A ideia é pensar com o texto inteiro e não metade do texto. Nós temos aqui no versículo 30, Deus declarando que o povo não estava escolhendo, mesmo ele oferecendo a vida, tá? Ó, isso aqui, ó, toma os céus e a terra por testemunho contra vós, entende? Deus estava mostrando que naturalmente eles não escolhiam a vida. E na história da igreja, na história do Antigo Testamento, é isso que acontece. Os homens, né, não escolhem a vida. Eles caminham pelo deserto, mas muitos morrem. Na verdade, a maioria morre por não ter obedecido a Deus. Quando eles entram na Terra Prometida, eles desobedecem a Deus, são castigados. Então, o que o texto está falando é que o ser humano vai naturalmente desobedecer a Deus. Por isso que é um testemunho tomado contra eles, que Deus colocou a vida na frente deles e eles escolheram a morte. E antes dele falar sobre isso, ele já havia prometido mudar essa condição, entende? Então a gente tem um texto com um contexto, a gente tem uma história completa e não um versículo isolado, como muita gente tenta fazer parecer. Outras pessoas vão fazer isso aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 36, ele vai dar o testemunho sobre o povo e também vai falar sobre o que Deus vai fazer em relação ao testemunho do povo. Deixa eu resumir para você entender como é que a Bíblia trata essa ideia do livre-arbítrio, tá? Lá em Ezequiel 36, o profeta fala o seguinte: vocês pecaram com a aliança de Yahvé, vocês desobedeceram a aliança de Yahvé. O capítulo 36 fala isso. Por isso, Yahvé fez o que ele prometeu. E o que ele prometeu? Espalhá-los pelas nações, persegui-los pelas nações, porque essa é a promessa de Deus se o povo descumprisse a lei, tá bom? Os homens naturalmente descumpriram a lei de Deus. E Deus cumpriu isso neles, espalhou ele entre os povos. E o profeta está dizendo que, embora isso tenha acontecido, embora Deus tenha os perseguido, castigado por causa da desobediência, Deus, ele era fiel à sua aliança, a ponto de salvá-los mesmo assim. Entende? Então o povo ainda estava em pecado e Deus decidiu salvar aquele povo. Qual povo? Alguns não eram todos. O texto deixa claro que não eram todos, tá? A história deixa claro que não eram todos. Por exemplo, quando Jesus nasce, a maioria rejeitou Jesus. E aí Jesus foi pregando e as pessoas foram sendo convertidas, mas não foram todos os judeus que se converteram. Alguns apenas. Isso já do Antigo Testamento já era ensinado assim. Entende? Então lá no capítulo 36 de Ezequiel, o profeta fala exatamente isso. Vocês foram castigados, condenados, mas Deus, ele vai converter o coração de vocês. Assim como havia sido prometido lá para Moisés e Deuteronômio. No capítulo 36 fala sobre trocar o coração de pedra por um coração de carne. E aqui no capítulo 30 de Deuteronômio, fala sobre circuncidar o coração da pessoa. E lá em Ezequiel é ainda mais explícito que Deus fala que, além dele trocar o coração do ser humano, ele vai colocar o espírito dele dentro daquele ser humano para que ele obedeça a Deus. Então veja bem,
aquilo é o cumprimento da profecia aqui em Deuteronômio. Mas para que existe o capítulo 30, 19, então? Para deixar claro, e aqui está o segredo do livre-arbítrio bíblico, para deixar claro que naturalmente as pessoas desejam o mal. Naturalmente, eles não escolhem a vida. Se Deus não vier e fizer essa obra neles, eles não vão escolher a vida. Isso aqui é Antigo Testamento, né? No Novo Testamento mudou? Não, óbvio que não. Quando a gente vai ler Efésios 2, a gente tem um retrato do homem natural e o que Deus faz dele. Observe como Paulo ensina. Esse é um texto que eu já li uma centena de vezes, mas eu sempre consigo extrair coisas novas dele, que é a palavra de Deus. Paulo fala o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aqui a ação de Deus, ó, e vos vivificou. E aqui como estava o ser humano. Vou comparar isso aqui com o Antigo Testamento agora para você entender, tá bom? Ó, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha aqui, ó. E o Senhor circuncidará o seu coração para que vivas, para amares ao Senhor, o teu Deus. Por quê? Porque sem que isso aconteça, eles não vão fazer isso. É como se o coração deles estivesse morto ou petrificado, como vai falar Ezequiel. E é por isso que a obra que acontece é a obra de Deus vivificar o seu coração. Nessa ideia bíblica sobre o livre-arbítrio, a sua vontade desejava ir contra Deus. Como Paulo vai falar no versículo 2, por exemplo, e como o profeta escreveu aqui, ó, eu tomo os céus e a terra contra vocês, vocês não escolheram a vida. Escolhe a vida, mas vocês não escolhem. E os profetas, na verdade, eles morreram por causa da pregação do arrependimento, sabe? Muitos morreram. O povo judeu não aceitou as profecias do Antigo Testamento e mataram Isaías, por exemplo. Eles preferiram acreditar nos falsos profetas do que nos profetas verdadeiros. Isso demonstra o coração humano desejando ir contra Deus, mesmo que ele nasça dentro do povo judeu. Ele deseja ir contra Deus. Paulo vai ensinar a mesma coisa aqui, ó, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja bem, Deus não empurrou as pessoas para esse curso do mundo. Deus não obrigou as pessoas a andar nesse curso. Pelo contrário, ele está tomando o céu e a terra como testemunho de que ele chamou eles para a vida, mas eles desejaram andar segundo o curso deste mundo. Aqui está o desejo do ser humano, natural, né? Ó, andar segundo o curso deste mundo. Então, por que é que Deus não pode depender do seu livre-arbítrio para te salvar? Porque você naturalmente deseja o inferno. Essa é a realidade. Você naturalmente deseja o curso deste mundo, entende? Então, nesse sentido, ele não te joga para o curso deste mundo, ele deixa você continuar nesse curso. É o curso que você escolheu, é o curso que você decidiu andar, e esse curso é contra Deus. E Paulo vai continuar falando agora aqui, dando testemunho de nós mesmos, né? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja, a culpa é nossa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nossos pensamentos. E éramos por natureza, aqui a ideia natureza, eu vou falar com você sobre isso, a ideia de natureza aqui, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A ideia de filhos da natureza é que você é naturalmente isso que ele falou. Naturalmente no sentido de que é o seu curso padrão. O seu curso natural é ser contrário a Deus. O desejo do coração do homem naturalmente é contrário a Deus. Então é por isso que ele não pode te converter e te perguntar. Porque a partir do momento que ele te converte, você
é outra criatura. Você se transforma em outra pessoa. E aí você vai querer a vida. Né? Acontece naturalmente. Mas Deus, olha, Paulo vai falar isso na continuação, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e aí ele vai repetir, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Então, ó, é uma ação de Deus em nós, nos trazendo a vida e trazendo-nos a vida, cremos em Jesus. A fé, ela é demonstrada a partir do momento que você é vivificado por Deus, entende? Juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E ele vai repetir mais uma vez. Talvez esse seja o motivo da gente ter que repetir esse texto. Paulo repetiu várias vezes no mesmo capítulo, né? E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Que é a repetição do versículo 3. Calma aí, vou tirar aqui que eu colei errado. Nos ressuscitou, aqui a ideia, né? Portanto, ele vai repetir de novo aqui. Falei que ele tinha repetido e citei o versículo 3, mas ele repete mesmo. Portanto, lembrai-vos de que noutro tempo éreis gentios na carne. Ó, gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É isso que a Bíblia fala sobre o seu livre-arbítrio, sobre a sua vontade, entende? Então, deixa eu resumir de novo para a gente encerrar o vídeo. Por que o livre-arbítrio arminiano é antibíblico? Porque a Bíblia mostra que a vontade do homem, antes de ser liberta por Deus, ela é contrária à vontade de Deus. Isso significa que antes de sermos convertidos, não desejávamos a Deus, nem obedecer a Ele e nem ir para o céu. Nós vivíamos, como ele fala aqui, segundo o curso deste mundo. O seu desejo, naturalmente, é para o pecado. E é por isso que Deus precisa verdadeiramente te converter para que você seja salvo. Entende? Então, só nessa explicação já deu para entender que a Bíblia não apoia o livre-arbítrio do homem. E quando ela fala para você escolher, ela está mais demonstrando o seu próprio coração do que falando que você tem uma opção. Né? Tipo assim, você prega o evangelho e quando você convida a pessoa a crer em Jesus, o não dela serve para mostrar para ela que Deus mostrou a vida para ela, né, na pregação nesse caso, e ela deliberadamente não aceitou a vida. Isso vai ser usado contra essa pessoa, porque ela não quis a vida, entende? E naturalmente todos nós não desejávamos a vida. Por isso que as pessoas vão ser condenadas ao inferno, porque naturalmente não querem a Deus. O livre-arbítrio do homem é escravo do pecado e ele deseja ser escravo do pecado, ele busca ser escravo do pecado e ele rejeita a Deus. O homem deliberadamente, pela sua vontade, rejeita a salvação de Deus. Entende? Por isso que o livre-arbítrio do arminianismo não consegue convencer aqueles que leem as escrituras do jeito certo, tá? Ah, mas fulano de tal é mestre bacharelado de grego e de hebraico. Cara, sinceramente, todo judeu é bacharelado em hebraico. Quem dera se isso fosse suficiente, né? Vou terminar o vídeo falando para vocês do livro Texto e Contexto. Eu fiquei legal de óculos, né, escuro. Agora eu vou dormir. Vou postar o vídeo e vou dormir. Se você gostou do livro, vai na descrição do vídeo. Compra e estuda. Eu tô quase bocejando aqui. Tchau, tchau.